Bom dia, que alegria ter você aqui com a gente e nesse feriado ter esse auditório cheio de pessoas. Para você que está aqui, que é da casa, bom demais ter você aqui de novo, você focar esse domingo para estar com pessoas, para estar com a gente aprendendo de Jesus, mas em especial, eu quero desejar boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, que aceitou um convite de um amigo, de um familiar, ou até descobriu a gente de alguma forma e veio aqui dar uma pontada de boa vontade para talvez conhecer a palavra de Deus, para talvez ouvir algo do Senhor. Não sei o que te trouxe aqui hoje, mas espero que de alguma forma o Senhor fale contigo também. Tenho a alegria hoje de continuar uma série de mensagens que nós começamos na semana passada. O tema é santidade. E se você perdeu esse primeiro episódio, você pode correr para o nosso canal do YouTube e acompanhar essa mensagem. Foi pregada pelo Pedro Pamplona, um amigo, um convidado que esteve aqui com a gente na semana passada. E foi muito especial, e hoje eu tenho a oportunidade de dar sequência a essa conversa. E eu sei que essa conversa de hoje é um pouco desconfortável, principalmente quando você lê na tela a palavra santidade. Eu quero iniciar essa conversa fazendo uma pergunta para você, principalmente para você que ainda não se diz um cristão, não consegue se perceber como um religioso, e questiona até por que as pessoas vão à igreja. A minha primeira pergunta para você é: por que os cristãos se importam tanto com comportamento? Já percebeu isso? Já percebeu como esse tipo de coisa é comum quando a gente fala de cristianismo? Quem é cristão pensa nisso, ainda que não nessas palavras, e mesmo quem não é cristão sabe disso. Automaticamente, quando a gente fala de eu sou um cristão, eu sou crente, eu vou a uma igreja, as pessoas já esperam alguma coisa da gente, não é verdade? Se você é um cristão, sabe do que eu estou falando. Elas esperam coisa do tipo: você não pode fazer algumas coisas, né? Você não pode fazer esse tipo de piada, você não pode falar isso. Ah, crente não frequenta esse tipo de lugar, né? E aí, para muita gente, até fora do cristianismo, fora da religião, do evangelicalismo, as pessoas resumem vida cristã, resumem cristianismo, resumem a religião a um tipo de comportamento, a um conjunto de regras. E vou ser sincero, até para gente de dentro também, muitas vezes, não é? Algo do tipo, quando o assunto é fé, quase sempre nós ligamos isso falando de comportamento. Do tipo assim: ah, crente não usa esse tipo de roupa. Olha, você é crente, né? Você não pode beber, né? Não vou nem te oferecer. É curioso, né, que quando eu vou para um aniversário, para uma festa e tem bebida alcoólica, o pessoal: cuidado, o pastor está vendo, né? Se um dia você me convidar, o pessoal sempre fala essas coisas. Tem gente que já começa a ligar isso com sexualidade. O cristão não faz isso, não faz aquilo, ou não fala perto dele. Outras pessoas já ligam isso a questões políticas, e nem vou entrar nessa conversa aqui. Linguagem, entretenimento. Sério que na sua casa tem televisão? Você sabe que essa série está passando? Você assiste esse tipo de coisa? Você percebe que, para algumas pessoas, santidade é isso, assim, né? Manipulação ou um tipo de coisa até ultrapassada. E aí surgem dois grandes pensamentos que eu vou tentar resumir aqui para você sobre quando a gente fala desse assunto. O que eu vou chamar aqui de moralismo, que o moralismo tem a ideia de reduzir a religião, o relacionamento com Deus, a cumprir algumas regras, a um tipo de código de conduta. Logo, então, o moralismo seria eu pensar que o jeito de eu chegar até Deus é eu fazendo algumas coisas. Então, ser cristão é: eu não bebo, eu não fumo, eu não uso esse tipo de música, eu não uso esse vocabulário. E aí algumas pessoas ouvem isso e já pensam com muitos receios. Não, isso é religiosidade, isso é muito chato. Deus não é chato. Deus é bom, Deus é amor. E aí vão para um outro extremo, que eu estou chamando aqui de libertinagem, que aí rejeita qualquer regra para proteger a minha própria autonomia. Deus é bondoso e Deus deixa eu ser quem eu sou. Deus permite que eu sinta, pense e age da forma que eu quiser. E esses dois pontos aqui, eles parecem extremos e parecem opostos. Mas a verdade é que eles não são opostos. No final das contas, eles resumem a mesma ideia. Como assim?
Eles resumem o cristianismo a um conjunto de práticas e regras, a um comportamento. Um tenta alcançar a Deus, a atenção de Deus e o favor de Deus por desempenho. E toda vez que alguma coisa que eu esperava, que eu pedi a Deus não acontece, eu logo começo a procurar na minha vida coisas que eu errei e falhei e falo, foi por isso que a minha vida não foi abençoada. Mas do outro lado, a crença também é um problema porque também está focada em comportamento. Eu posso viver de qualquer maneira. Por isso que a gente precisa não mais pensar na opinião de um ou do outro e ouvir a opinião que vem de Deus. E sempre a opinião que vem de Deus é melhor e ela está na Bíblia. A opinião que vem de Deus está na carta aos Romanos, que eu quero ler com vocês agora. E esse será o livro que nós vamos basear a nossa conversa de hoje, escrita pelo apóstolo Paulo há tanto tempo atrás. E quando ele vai falar com os romanos logo no início, ele diz o seguinte: e vocês que estão entre os gentios, aqueles que não eram judeus, chamados, ele vai dizer, para pertencer a Jesus Cristo. Ele está falando com um povo romano que não era tradicionalmente um seguidor do Deus de Israel, que se converteu, ou que passou a seguir esse Deus e agora a Jesus. Vocês foram chamados para pertencer a Jesus. Eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus. E sim, Deus se importa em amar as pessoas, mas ele continua dizendo, chamados para ser o seu povo santo. Que o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Interessante que ele fala de amor, mas ele fala também de chamados para serem santos. E aqui a gente não está falando do time de futebol, acho que você sabe disso. Ele está dizendo que nós fomos chamados a viver em santidade. E eu sei que a palavra pode soar confusa e não tão habitual, porque a gente pensa assim, peraí, será que eu tenho que ser um santo como daquela religião que tem algumas figuras na igreja? A palavra santo, biblicamente, ela significa exclusivamente a palavra separado. Ela já era uma palavra usada antes mesmo do judaísmo e do cristianismo, a palavra separado. É aquela coisa que você só usa em alguns momentos específicos da sua vida. Quando eu era criança, eu tinha roupa que só podia usar na igreja, a roupa de domingo. A minha mãe tinha ganhado uns pratos, quando ela casou, que eram uns pratos que ela ficava escondido no armário, e eu falava que esse prato era usado só para quando o presidente da república fosse lá em casa. Só que ele nunca foi lá em casa. E eu já tinha 20 anos e aqueles pratos continuavam lá esperando uma ocasião especial. Sua mãe tinha essas coisas também? Essa é a ideia de separado. Santidade nada mais é do que viver separado para Deus. Ou, como eu quero definir aqui com vocês, santidade é alinhar a nossa mente e o nosso coração à vontade de Deus revelada na Bíblia. Santidade é viver separado para Deus, viver de um jeito que agrada a Deus. E como é que a gente sabe como a gente agrada a Deus? Conhecendo a verdade de Deus, conhecendo a palavra de Deus que foi revelada. Mas agora eu tenho uma outra inquietação pessoal e eu espero que ela corresponda a parte da sua inquietação também. Por que quando nós pensamos sobre santidade, raramente nós associamos esse assunto a alegria e prazer? É bastante provável, se você faz parte dessa igreja, que quando você viu santidade na divulgação da série de mensagens, você falou, vai ser paulada. Se você está começando a chegar à fé, já começa a se pensar, isso não parece ser algo muito motivador, eu não vou sair daqui muito feliz. Por que a gente pensa assim? A palavra santidade logo nos remete à sensação de peso, restrição, perder alguns privilégios, culpa. Raramente nós pensamos em santidade como algo bom. Mas e se o problema não for santidade, mas termos aprendido algo errado sobre santidade? E se santidade não for algo ruim, mas se descobríssemos que santidade é o plano de Deus para desfrutarmos da verdadeira alegria? E se nós descobríssemos que ao invés de tentar encontrar a felicidade do nosso próprio jeito, nós ouvíssemos a voz do Criador, seguíssemos este caminho e estas decisões, e agora a gente descobrisse que esse sempre foi o plano para que a gente fosse feliz e satisfeito. Esse é meu ponto aqui sobre santidade. E a nossa conversa de hoje tenta descrever ou responder essa pergunta. Por que viver em santidade?
Como eu mencionei para você, nós vamos conversar sobre o livro de Romanos, e é um livro muito conhecido. Um dos principais livros que gerou o que a gente conhece como a Reforma Protestante. Um livro que causou vários alvoroços na história da igreja. Porque ele é um livro tanto prático quanto teórico, teológico. E ele foi escrito por uma sociedade que se parece muito com a nossa sociedade dos tempos de hoje. Uma sociedade que vem do que a história chama de paganismo, que vivia não seguindo a um Deus, mas tinha inúmeros deuses, os romanos eram assim. E agora muitos desses começam a ouvir sobre Deus, sobre Jesus, se convertem ao cristianismo, e agora meio que estão misturando todas as coisas. E aí eles precisam entender os motivos pelos quais deveriam viver para Deus. E logo no capítulo 1 ele começa explicando a história que Deus construiu desde o início. De uma forma diferente, mas similar a Gênesis, ele vai descrever o plano de Deus. E ele vai começar dizendo, o nosso primeiro ponto aqui, que Deus nos criou para a sua glória. O primeiro motivo pelo qual nós devemos viver em santidade é que Deus nos criou para a sua glória. No capítulo 1 de Romanos, verso 20, ele diz: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua natureza divina. Toda a criação, sem nenhuma exceção, as coisas criadas, a natureza, os animais, e em especial a humanidade, todos foram criados para a glória de Deus. Todos foram criados para expressar o caráter de Deus, a grandeza de Deus. Todos foram criados para viver orientados pela vontade de Deus e foram criados para serem satisfeitos em Deus. Em outras palavras, tudo foi criado para ser separado para Deus, santificado para Deus, exclusivo de Deus. Isso é possível porque Deus decidiu se manifestar por meio do seu poder e por meio de tudo que ele criou na natureza. Nós temos um aspecto especial da criação, e se você conhece um pouquinho do relato da criação em Gênesis capítulo 1, vai dizer que ele foi criando vários elementos até que chega na humanidade. E ele cria o primeiro casal e diz que homem e mulher os criou, e ele vai terminar dizendo que tudo isso era muito bom. Deus nos cria perfeitos. Nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus, separados para Ele. Mas você sabe que não é essa a experiência que temos hoje. Nós lidamos com alguns problemas, e esses problemas vieram justamente de algumas decisões que nós, enquanto seres humanos, tomamos, que é virar as costas para Deus. Logo no capítulo 1, verso 20 em diante, verso 21 em diante, ele vai dizer quais problemas são esses. Esses seres humanos criados por Deus, que conheciam a Deus, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Ao invés de viverem para Deus, nós, enquanto humanidade, homens e mulheres em geral, trocaram o Senhor. Trocaram a voz que vinha de Deus, substituíram Deus por seus próprios projetos, por seus próprios ideais e ideologias, por suas próprias crenças. Como você acabou de ver comigo no texto bíblico, eles trocaram a sabedoria que vem de Deus por sua própria sabedoria. Deus, deixa que daqui para frente eu vou. Obrigado, o Senhor construiu tudo isso daqui. O Senhor preparou, está muito bonito. O Senhor fez um ótimo trabalho. Mas Deus, daqui para frente, deixa com nós, que a gente agora cuida. E aí o texto vai continuar dizendo, no verso 25, que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E sem perceber, sem acreditar nisso, porque se a gente soubesse que estava trocando pela mentira, a gente não faria. Mas nós, enquanto humanidade, acreditamos que a nossa verdade, a nossa vontade era melhor. Trocamos a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram tudo que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de todas as coisas. Olha a troca que a gente fez. Lembra daquele programa de TV que falava assim: você troca um carro 0 km por uma borracha usada. Aí você ficava torcendo para o camarada, quando a luz acendia, falar: não. Nós fizemos isso com Deus.
nós trocamos o Deus Criador pelas coisas que Ele criou. Mas João, é tão incrível, os meus filhos são especiais. A natureza é demais. Os recursos materiais são muito bons. Sim, mas eles não se comparam com Deus. E nós, enquanto humanidade, trocamos a Deus por qualquer outra coisa criada. Trocamos a Deus pelo pecado. Trocamos a Deus por outras coisas. Para definir pecado, o John Piper nos ajuda dizendo que esse é o significado mais fundamental do pecado. Nós trocamos, ou trocar a glória de Deus imortal por substitutos. Qualquer coisa que valorizamos mais que a Deus. Pecado é qualquer sentimento, pensamento ou ação que nasce de um coração que não valoriza Deus acima de todas as coisas. Veja comigo o que o Piper está dizendo. Que pecado não é só o que a gente faz, que a gente não deveria fazer, como a festa que a gente vai e não deveria ir, ou as palavras que a gente não deveria falar, ou o que a gente bebe ou não bebe, como normalmente a gente pensa sobre comportamento. Mas o Piper vai dizer que é muito mais do que isso. Porque o Piper está ecoando o que a Bíblia diz, né? Ele está dizendo que é uma troca. Nós trocamos o próprio Deus pelas coisas que Deus criou. Por desejos, por hábitos, por ações, sim, mas por sentimentos e pensamentos que ofendem a Deus. Não necessariamente é só o que a gente faz, mas o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente deixa de fazer também. Nós trocamos o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou para viver separados e santos para Ele, pelas coisas que Ele criou. E aí, o texto bíblico vai dizer, no capítulo 3, verso 23, que tem algo que nos identifica aqui. Que todos nós pecamos e estamos completamente distantes da glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus, perfeitos e plenos. Mas ao trocar o Deus Criador por outras coisas, nós decidimos dar ouvidos aos nossos instintos, os nossos próprios corações, as influências, então nós nos afastamos da glória de Deus. E o primeiro motivo pelo qual nós precisamos considerar o assunto santidade é porque nós fomos criados para a glória de Deus. E nós experimentamos o oposto disso quando nós nos afastamos dele. E por que eu preciso falar de pecado em um assunto tão pouco desejado de ser falado, um assunto até inquietante? É justamente porque nós fomos criados para a glória de Deus, mas porque o pecado nos separou completamente dele. Enquanto nós tínhamos uma relação de intimidade, e se você conhece o primeiro casal, Adão e Eva, o texto vai dizer que eles tinham intimidade, passeavam, conviviam com Deus no jardim. Mas depois que eles decidiram desobedecer a Deus, o que eles encontraram foi afastamento. Se éramos para ser separados para Deus, agora nós estamos separados de Deus. Éramos pertencentes a Ele, agora nós fomos excluídos da presença dEle. Isso é assustador. Isso é angustiante. E saber disso deveria nos fazer olhar para dentro, nos entristecer e repensar muitas coisas sobre a nossa vida. E eu começo essa nossa conversa falando sobre isso, porque pensar sobre o pecado é muito importante. E como o Thomas Watson vai dizer, enquanto o nosso pecado não for amargo, Cristo jamais será doce. O que ele está dizendo é que enquanto não percebermos o problema de desagradar a Deus, o problema de virar as costas para Deus, nós nunca valorizaremos o que Ele fez por nós. Nós precisamos viver em santidade, porque nós nos afastamos de Deus e isso é um grande problema. Primeiro, nós fomos criados para a glória de Deus. E segundo, porque Deus nos declara justos. E agora a gente entra num assunto um pouquinho teológico e eu preciso da sua atenção e da sua paciência, que eu prometo que vou explicar. O texto bíblico vai dizer que Ele, o próprio Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo.
que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Romanos é um livro fundamental para entender essa chamada doutrina da justificação. E ele está resumindo aqui dizendo que o que Jesus fez por nós é nos declarar justos. Nós estávamos condenados, distantes de Deus, separados de Deus, mas a obra de Jesus vem transformar isso e nos declarar justos. Ou como Tim Keller vai dizer, a justificação significa que em Cristo Deus nos aceita apesar do nosso pecado. Olha que interessante o que o Keller está dizendo, explicando o texto bíblico. É que justificação não é Deus falar, vocês são bonzinhos. É Deus ignorar todas as nossas falhas e faltas. E Deus simplesmente apagar tudo o que fizemos e dizer, isso nunca aconteceu. Não, justificação é Deus nos aceitar apesar do que nós fizemos, apesar de quem nós somos, apesar da nossa condição. A justificação mostra que Deus é tão amoroso e tão gracioso e grandioso que Ele não nos deixou onde estávamos e distante dEle. Por isso, a justificação, em primeiro lugar, ela é um ato divino. E ao dizer que ele é um ato divino, a minha conclusão aqui é dizer que nós não fizemos nada por isso. Nós não colaboramos com Deus. Na verdade, a única coisa que a gente leva para Deus para pensar em salvação é o nosso pecado, a nossa culpa. Nós não podemos nos esforçar muito para tentar conquistar o favor de Deus. O texto deixa claro que é Deus quem age. Foi Deus quem nos declarou justos. Quem tomou a iniciativa no texto? Deus. Ele, por meio de Cristo Jesus, deu um veredito favorável. E Ele está dando para a gente uma nova posição. É um ato do próprio Deus. Mas não é só um ato do próprio Deus que de alguma forma a gente pode pagar. Porque ele também é um ato gratuito. Evidentemente, o que o texto está mostrando para nós aqui é que nós não tínhamos condições de fazer nada. Não teve um custo para nós, mas teve um custo. Qual foi o custo no texto aqui? O sangue de Jesus. O próprio Senhor Jesus precisou pagar a nossa dívida. E Ele fez isso quando morreu na cruz. Nós não conquistamos o favor de Deus pelas nossas boas obras, mas também nós não compensamos o favor de Deus por aquilo que nós fazemos. Nós não compensamos o favor de Deus por vir à igreja ao domingo. Nós não compensamos o favor de Deus porque nós servimos em alguma área. Nós não compensamos o favor de Deus porque a gente se comporta bem. Os nossos erros não são compensados por algum tipo de desempenho religioso. Nós simplesmente recebemos o favor de Deus pela fé. Então é um ato divino, um ato gratuito, e esse ato nos declara justos. E essa é a parte mais chocante. A parte mais chocante porque Deus não faz o trabalho pela metade. Deus não simplesmente apaga a culpa, mas Ele nos declara como justos. Ele está dizendo agora que nós temos os méritos de Jesus. Espera aí, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu tentar desenhar isso para você de forma mais simples. Quando nós pecamos enquanto humanidade, nós sofremos com um grande débito. A nossa conta agora está devedora para Deus. E não é uma dívida que a gente consegue pagar com uma diária de trabalho, com um mês de trabalho, com alguns anos de trabalho. Pensa em trilhões de dólares, de euros, de bitcoins que está caindo o valor. Mas pensa na quantia impagável. É assim que a Bíblia descreve a nossa dívida para com Deus. A Bíblia vai dizer que não tem jeito de pagar a nossa dívida, nem mesmo com a nossa própria vida, para que depois a gente possa ter uma vida diferente. Nós estamos completamente afastados de Deus com uma grande dívida.
Mas muitas pessoas pensam na justificação como o fato de aceitar a verdade de Jesus e agora nós temos os nossos débitos quitados. A conta que antes estava negativa, agora ficou zerada. Deus perdoou os meus pecados e está zerado. Isso é verdade. Mas isso é parte da verdade. Por que isso é parte da verdade? Porque se assim fosse, nós estaríamos assim: olha, Deus, o Senhor zerou minha conta, mas agora eu não posso errar mais. Então eu fico toda hora preocupado e, puxa vida, agora perdi minha salvação. Deus me deu um favor e está tudo bem, mas momentos depois não dá mais. E agora eu tenho que compensar. E eu fico tentando barganhar com Deus, com os meus esforços, pagando as dívidas pontuais que eu causei naquele dia, naquela semana. Logo, quando algo acontece na minha vida que é ruim, eu fico pensando: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Os meus filhos se afastaram. O que eu fiz para merecer isso, Deus? Eu perdi o meu emprego. O que eu fiz para merecer isso, Deus? Eu acabei de receber um diagnóstico de que é morte certa. O que eu fiz para merecer isso? Porque estamos numa lógica de que temos alguns débitos novos com Deus e que a gente precisa compensar. Mas a justificação não é só ter os débitos zerados, mas é agora nós termos os créditos. E não créditos que nós conquistamos, mas os créditos de Jesus. O que Jesus fez nos coloca diante de Deus com a posição de filhos adotados de Deus, como do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Deus, ao olhar para nós, não olha mais como devedores, mas agora nos olha como justos. E eu sei, você está pensando: eu não sou justo. Eu também não sou. E peco muito mais do que eu gostaria de confessar em público. Mas a doutrina da justificação está nos dizendo que nós fomos declarados justos, perdoados por Deus, de uma vez por todas. E aí, a resposta bíblica para isso é que uma vez que nós fomos justificados pela fé, nós fomos declarados justos, nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus, com o nosso Senhor. Por causa daquilo que fizemos, negativo, por causa daquilo que Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Interessante que Cristo não está ignorando o nosso pecado. Ele não relativiza o que a gente fez. Não foi tão grave assim. Como às vezes a gente faz com os nossos filhos. Não, ele está cansado. Ele é uma criança. Deus não está relativizando isso, dizendo isso sobre nós. Porque ao entregar Jesus, Deus está levando o pecado a sério. Deus está dizendo: o pecado é tão sério que essa dívida precisa ser paga. E vocês não têm condições de pagar. Só o próprio Deus pode pagá-la, enviando o seu Filho Jesus. Então a cruz é onde a justiça e a graça de Deus se encontram. É onde Deus permanece justo e justifica pessoas injustas. Trata-se não só de uma decisão, mas de uma mudança de posição. Deus nos declara justos e perdoados. Deus nos declara justos e perdoados. Eu me lembro de uma vez como isso foi importante para um atendimento. Uma mulher aqui da igreja me procurou muito angustiada, porque tinha um passado vergonhoso, segundo ela. Pesado, e ela não tinha coragem de falar toda a história. Mas ela estava se sentindo angustiada, pesada, dizendo: Deus não pode me abençoar. Tudo que eu vivo é fruto de tudo que eu plantei no passado. E eu me sinto culpada. Eu me sinto angustiada. E eu fui ouvindo ela dizer que a vergonha era constante, que as consequências do pecado dela eram reais, as relações estavam quebradas. E ela dizia algo: eu sei que Jesus me perdoa, vocês falam isso bastante aqui, mas eu não acho que eu possa ser feliz. Eu ainda me sinto tão culpada,
sabe, João, eu não consigo me perdoar. E ali estava o peso para mim. Não era só uma questão de arrependimento, era uma questão de identidade. A identidade dela não era de salva, perdoada por Jesus, era de pecadora. E ela entendia que ela era uma culpada permanentemente. E o que eu disse para ela não foi, olha, tenta compensar. Vem para a igreja todo domingo, participe de um grupo pequeno, contribua financeiramente. Nem eu disse, fica tranquila, Deus te perdoa, agora tenta fazer melhor daqui para frente. Tenta não fazer as mesmas coisas. Alguns anos andando assim, vai dar tudo certo. O que eu pude dizer para ela é exatamente o que eu acabei de apresentar para vocês. Que a justiça que Deus produz em nós não vem dos nossos esforços, não vem da nossa capacidade de compensar o mal que fizemos, nem da nossa capacidade de nos arrependermos, mas vem da justiça de outro, que nos é legada, que nos é emprestada, que nos é dada de presente. O próprio Jesus nos dá da sua justiça. E agora nos declara sem culpa, nos declara justos. Eu disse, agora você pode se sentir leve e perdoada. Não porque você melhorou, não porque você pagou as suas dívidas, mas porque o Filho de Deus pagou a sua dívida na cruz. Por isso que justificação é um assunto tão fundamental. E a razão pela qual a doutrina da justificação, como diz o Paul Tripp, é importante, é porque ela é tão preciosa, porque todo ser humano precisa desesperadamente de perdão. Todos nós precisamos desesperadamente de perdão. Ele continua dizendo, ninguém entra no glorioso descanso, ninguém vai para o céu, como a gente costuma pensar sobre esse assunto, ninguém vai para o descanso de Deus, da justificação, colocando as suas esperanças em si mesmo, em seus esforços e em suas intenções, ou em sua capacidade de estar à altura das exigências de Deus, de alguma forma. Entender que justificação é um presente e um favor de Deus é fundamental, porque nós entendemos que fomos perdoados pelos méritos de outro, pelos méritos do Senhor do universo. Então, por que viver em santidade? Primeiro, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Segundo, porque nós fomos declarados justos pelo próprio Deus. E terceiro e último, porque Ele quer nos transformar. Tá bom, João, então eu fui um presente, eu não fiz nada. Quer dizer, então agora que você falou que estou perdoado, está tudo certo, posso ver como eu quiser. Essa parece ser a pergunta que qualquer romano faria para Paulo. Tanto é que é exatamente assim que ele responde. Ele diz, pois bem, então devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Paulo é curto e grosso e diz, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que o texto bíblico está mostrando é o seguinte, olha, tá bom, eu sou perdoado, então Deus perdoa tudo, posso fazer o que eu quiser. Ele está dizendo, tá doido? De jeito nenhum. Porque se eu entendi que antes o pecado me escravizava e me fazia mal, porque me afastava de Deus, me separava de Deus, Deus me trouxe para perto sem eu merecer, agora eu vou continuar escravo daquilo que antes eu estava preso? Ou agora eu vou me submeter completamente ao Senhor, amá-lo e me entregar completamente a Ele? Nós morremos para o pecado, é o que ele está dizendo. Não vale mais a pena viver no pecado. Isso não tem a ver comigo, não combina comigo mais. Ele continua. Ou se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo, por meio do batismo, nos unimos a Ele também em sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Eu não sei a história de muitos de vocês, mas eu sei, olhando para este texto, que quando nós somos encontrados por Jesus, nós recebemos uma nova vida. Não é que a gente não pode mais fazer algumas coisas. Não é que a gente não pode mais ir em alguns lugares. Não é que a gente não pode continuar vivendo da forma que vivíamos. É que a gente não precisa. Que aqueles que foram encontrados por Jesus não precisam mais encontrar sua satisfação
nas coisas criadas, mas podem voltar a encontrar a sua satisfação no Criador. Sabe por que você continua angustiado, frustrado, se sentindo vazio? Muito provavelmente porque você continua tentando encontrar alegria e satisfação nas coisas que foram criadas, ao invés de se encontrar com o Criador do universo. Minha pergunta para você é: se crer na mensagem do Evangelho é tão importante assim, por que isso não tem nos mudado? Crer na mensagem do Evangelho leva você a mudar os padrões pecaminosos da sua vida? Muitas pessoas se rendem a Jesus. Muitas pessoas entendem que Jesus é algo bom. Muitas pessoas perceberam as escolhas que fizeram e querem trocar esses caminhos. Mas seguir Jesus é muito mais do que isso. Seguir Jesus é muito mais do que declarar: eu acredito em tudo que vocês falam, eu acredito no que a Bíblia fala, eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que Jesus é Deus. Porque o Evangelho, como diz o Tim Keller, é a dinamite, é o poder que produz transformações profundas e enormes em nosso caráter e comportamento. O que Jesus fez por nós não muda só a nossa posição, mas muda agora completamente a nossa vida. Não muda só a nossa identidade de criaturas de Deus para agora filhos de Deus. Nos muda completamente. Ou seja, o pecado não nos domina mais. Se antes a gente sentia que não dava para resistir, se antes a gente sabia que não dá para não fazer alguma coisa, o que a Bíblia diz é que aqueles que pertencem a Cristo não são mais dominados pelo pecado, porque eles morreram para o pecado e receberam uma nova vida em Jesus. Eu sei, é muito difícil. Mas se a Bíblia é verdade, ela diz que o pecado não nos domina mais. Nós não somos mais controlados pelo pecado, mas nós podemos ser controlados pelo Senhor. Nós também entendemos que nós recebemos uma nova vida em Cristo. Nós entendemos que, embora o pecado ainda permaneça com alguma força dentro de mim, ele não mais controla a minha vida, não é o dono da minha vida. Ele ainda é capaz de me levar a desobedecer algumas vezes. Mas quando eu peco, eu busco ao Senhor, eu me confesso diante dEle, porque eu sei que eu estou agindo de acordo com a minha nova vida, com a minha nova identidade. E também nós experimentamos a vitória sobre o pecado. E aqui eu quero te dar esperança, porque eu sei que tem gente aqui que lida com angústias, com pecados que parecem não conseguir abandonar, com situações que parece que eu não sei por que eu fiz isso. Mas se você entendeu quem Jesus é e o que Ele fez por você, você já recebeu tudo que você precisa para viver longe do pecado. A carta de Pedro vai dizer que em Cristo nós recebemos tudo o que nós necessitamos para viver a vida e a devoção, a piedade, o que Ele espera de nós. Quando nós dizemos que não conseguimos, ou nós não estamos buscando os recursos em Deus, ou nós estamos falando que Jesus é mentiroso. Nós recebemos tudo o que precisamos para vencer o pecado. Nós podemos dizer não para aquelas tentações. Nós podemos dizer não para os nossos desejos. Nós podemos dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Porque Ele venceu a morte. O pecado não tem mais domínio sobre nós, é o que Paulo vai dizer aos Romanos. Isso não é só uma ordem, é uma promessa. O próprio Deus prometeu que Ele estaria com a gente para nos ajudar a vencer os nossos maiores dilemas, os nossos maiores problemas, as nossas maiores tentações. Onde havia escravidão, agora há liberdade. Onde havia derrota inevitável, agora tem esperança completa. Em Cristo, deixar de ser quem eu era não é só um sonho distante. É a realidade completamente acessível pelo presente da graça de Deus.
Deixa eu tentar ilustrar isso para você também, de outra forma. Todos nós tínhamos uma vida antes de Cristo. E essa vida antes de Cristo pode ser você que cresceu na igreja e, como eu, teve uma vida bem comportada, que o pior pecado foi quando você roubou a borracha do amigo na escola aos 8 anos de idade, ou brigou com o amiguinho na escola e ficou de mal dele de dedinho. Ou pode ser uma vida antes de Jesus, em que você confiava na sua capacidade de ser bom, um bom filho, um bom profissional, um bom amigo. Ou pode ser a vida escura, que você tenta esconder e não quer falar sobre ela. Todos nós temos uma vida antes de Cristo. No momento em que somos encontrados por Jesus, acontece a nossa conversão e acontece o que nós chamamos aqui de justificação. Nós somos declarados justos por Deus. E nós estamos aguardando a volta de Jesus, esperando ir para o céu com Ele, e confiamos que isso vai acontecer porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. E o que dói pensar é que a gente, nesse processo, deveria ter uma caminhada linear. E a gente fica pensando assim, eu estou só crescendo com Jesus. E aí quando você se vê falhando, pecando, gera uma angústia. E você fala, eu não devo ser cristão. Eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu nunca me converti. Porque nós interpretamos esse processo com Deus como uma linha, em que cada dia eu tenho que ser mais e mais perfeito. Mas a verdade é que a santificação não se parece com uma linha reta. Ela se parece mais com uma estrada cheia de altos e baixos. Em momentos em que você está próximo de Deus, quebrantado, e parece que momentos depois, e às vezes até no mesmo dia, você está irritado por alguma coisa que aconteceu no trabalho. Você sai da igreja no domingo, decidido a não mais brigar com sua esposa e com seu marido. E é impressionante como tudo que ele faz te irrita no carro. Você saiu comprometido a não mais falar palavrão, a não mais mentir. E no dia seguinte, o chefe do seu setor diz para você assim, olha, se você não mentir, você vai ser mandado embora. E os boletos vão continuar a chegar. E aqui não é uma autorização para que a gente possa pecar porque tudo bem, mas aqui é uma esperança para dizer que eu não conheço ninguém que realmente ama a Deus, que não se sente assim, pequeno, falho e pecador. Eu não conheço ninguém que não liga para Jesus, que se preocupa se está acertando ou errando para Deus. Sabe por quê? Porque quem não liga para Jesus nem liga para essa pergunta. Mas as pessoas que entenderam quem Jesus é, querem segui-lo, querem amá-lo e corrigir a sua jornada. E talvez você esteja se perguntando assim, como que eu faço para viver isso? Eu espero que você faça essa pergunta. E eu tenho algumas dicas bem práticas para você. Primeiro, entregue-se para Jesus. Antes de mais nada, reconheça que você é um pecador, arrependa-se dos seus pecados e diga, Jesus, sem o Senhor não dá. Não é pelos meus esforços, não é pela igreja que eu frequento, não é pelos cursos que eu fiz, nem pelas leituras que eu consigo realizar. Entregue-se para Jesus. Segundo, renove a sua mente. Dedique-se a conhecer mais a Bíblia. Participe do Red College junto com a gente e conheça mais assuntos, temas bíblicos, como viver isso na prática. Procure mais ouvir mensagens que te levem para mais perto de Jesus. Ouça bons pregadores, bons pastores. Terceiro, viva no poder do Espírito Santo. Não dependa só de você, mas busque a ajuda de Deus. E diga, Jesus, eu sei que eu não consigo sozinho, mas se o Senhor não estiver comigo, não dá. E eu sei que o Senhor está. Quarto, tenha relacionamentos espirituais. Não caminhe sozinho. Tem um monte de gente aqui para te ajudar a chegar mais perto de Jesus.
Você está cansado? Quarta-feira, 7h15. O caos, depois que você voltou do trabalho, ainda assim, vá para o pequeno grupo. Você está cansado da semana de trabalho e está considerando avisar o seu líder que não vai servir. Lembre-se, os seus relacionamentos espirituais te aproximam mais de Jesus. E por último, lembre-se do seu destino final. Tudo que nós estamos vivendo aqui hoje não é nada, segundo o texto de Romanos capítulo 8, 18, comparado com a glória que há de vir. As dores e os problemas, as angústias e as preocupações não são nada se comparado com o que há de vir. E Paulo está dizendo isso e fala assim: Paulo, você está maluco? Você não sabe o que eu estou vivendo. E Paulo está dizendo, perto de estar com Jesus para sempre, tudo isso não é nada. Porque viver com Jesus para sempre é o de melhor que pode ter em toda a existência humana. Eu vou voltar para a minha pergunta inicial. Por que os cristãos se preocupam tanto com o comportamento? E eu vou te responder, dizendo que santidade não é para conquistar o favor de Deus, mas santidade é a minha resposta diante do que Deus fez. Não dá mais para viver igual. Eu não faço o que é certo, eu não deixo de frequentar alguns lugares, eu não deixo de pensar de algumas formas, porque eu sou obrigado. Eu não sou obrigado a nada. Viver para Jesus e com Jesus é um privilégio. Se eu estou fazendo isso porque tem que fazer, eu não entendi o Evangelho. Como disse o pastor John Mark Comer, e aqui isso nos confronta profundamente, que Jesus não convidou as pessoas a se converterem ao cristianismo, nem chamou para se tornarem cristãs. Jesus convidou as pessoas a se tornarem seus aprendizes em um modo totalmente novo de viver. Jesus não nos convidou para sermos pessoas melhores, nem religiosas. Jesus nos convidou a sermos aprendizes de quem Ele é. Portanto, santidade não é a tentativa de ser aceito por Deus, mas é a resposta de quem já foi perdoado por Ele. Se crendo em Jesus, você ainda não percebe como você pode agradá-lo mais e melhor, não há nada que eu possa dizer para te convencer. Não há regras que nós podemos estabelecer como igreja. Não há dias especiais que nós podemos fazer. Não há eventos, reuniões, congressos que possam mudar. Você saber que Jesus viveu a vida que nós não poderíamos viver e morreu a morte que nós não poderíamos morrer. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Não te convence a viver separado para Ele. Não são discursos, não são mensagens, não são músicas que vão te convencer. Mas quando eu entendo o que Jesus fez por mim, eu sou profundamente convencido de que não há nada em mim que o agrada e eu quero ser transformado, quebrado e feito de novo. Porque seguir Jesus sempre vai exigir que eu deixe algo para trás. Seguir Jesus sempre vai exigir que eu deixe algo para trás. Nós vamos ouvir a Lari cantando uma música agora, que é a minha oração para mim e para você agora. A minha oração de que nós não tentemos com os nossos esforços honrar a Deus, mas como vasos de barro, nós nos coloquemos na mão do oleiro Jesus, pedindo que Ele nos molde e quebre, e vai doer, mas nos quebre para nos parecermos com a obra-prima que Ele deseja que nós venhamos a ser. Peço que você ouça e se coloque diante de Deus, assim sentado mesmo, como um vaso nas mãos desse oleiro. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra-me.
Obrigado, Lari. Seguir Jesus sempre exige que nós deixemos algo para trás. E a minha pergunta é: você está disposto a reestruturar toda a sua vida com base no fato de seguir a Jesus e ser um aprendiz dele? Você está disposta a repensar a sua agenda? Talvez repensar os seus relacionamentos? Talvez repensar quem você segue nas redes sociais? Talvez repensar a sua rotina, a forma com que você investe o seu dinheiro? Você está disposto a repensar onde você trabalha, as horas que você trabalha, o que você assiste, o que você faz quando ninguém está vendo? Você está disposto a abrir mão dos seus desejos, dos seus impulsos, para amar mais a Jesus, para segui-lo e para se entregar completamente para Ele? Você consegue imaginar o impacto que isso geraria na sua família se você se comprometesse completamente a ser um aprendiz de Jesus, a viver com santidade? Você consegue imaginar como seriam os efeitos disso para a nossa igreja? Se todos nesse salão se comprometessem hoje a amar mais Jesus e deixassem as picuinhas e as briguinhas de lado, o ranço que a gente tem das pessoas, ou a expectativa de que as pessoas nos sirvam, e agora eu me coloco à disposição de amar a Deus e ao próximo. Você consegue imaginar o que isso causaria na nossa cidade? Como as pessoas, ao invés de olhar para a rede como a igreja do evento, de uma parede preta, e olhassem para as pessoas que são tão parecidas com Jesus, que ajudam os seus vizinhos, que cuidam das pessoas carentes, que estão atentos a quem tem deficiência. Como seria o impacto que nós causaríamos? Porque por amor a Jesus nós entregamos as nossas vidas completamente a eles. Como seria o nosso mundo, em que mais de 1/3 da população se identifica como cristão? Como seria se todos esses se comprometessem tanto com a santidade, a ponto de negar seus próprios desejos e instintos? Como seria esse mundo? Eu vou te dizer que isso não é só para o céu e para a eternidade. Isso pode começar hoje, você se comprometendo e andando com Jesus. Essa é a minha oração por nós. Essa é a minha oração por você. Para refletir e praticar: primeiro, você foi criado para viver para Deus. Não o troque por qualquer outra coisa. Segundo, toda a culpa foi perdoada em Jesus. Entregue-se a Ele e receba uma nova vida. Por último, crer em Jesus muda completamente, nos muda completamente. Você está disposto a reestruturar toda a sua vida para ser um aprendiz de Jesus? Se você puder, quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Deus, o Senhor sabe que eu estou tão distante e aquém de ser tudo que a Tua palavra diz e até o que eu pude compartilhar hoje, Deus. E eu sei, Deus, que nenhum pastor é capaz de pregar, não deveria ser capaz de pregar tudo aquilo que consegue viver, porque nós continuamos sendo pecadores. Mas Deus, o Senhor sabe o meu desejo e o meu coração disposto e disponível a Te seguir e Te amar mais. Deus, me ajuda e ajuda os meus irmãos a vivermos em santidade. Não porque devemos viver de um certo comportamento para conquistar o favor do Senhor, ou porque as pessoas pensam que precisamos viver assim, mas sim que precisamos viver de uma forma nova, porque não mais precisamos viver no pecado. Com Teu poder, Deus, inunda as nossas vidas e o nosso coração e nos ajuda a viver em santidade, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.